Satanás te quer dentro da igreja, mas Jesus quer que você seja igreja. Eu senti vontade de trazer esse capítulo para vocês, esse versículo e essa mensagem. E eu provavelmente não sou um exemplo espiritual e como você e como qualquer outra pessoa eu erro, e a questão aqui não é ser perfeito ou ser um exemplo, mas compartilhar com você um ensinamento que eu tenho sentido ultimamente. Eu estou recém-convertida, eu estava afastada dos caminhos do Senhor há alguns anos e eu tenho voltado, saindo um pouco de mim, entrando na mensagem em si. É o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 11. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Versículo 12. E devido ao aumento da iniquidade, o amor se esfriará de muitos. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. 14. E será pregado este evangelho do reino em todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Eu quero voltar com você e destacar o versículo 12. E devido ao aumento da iniquidade, o amor se esfriará de muitos. Eu estava aqui pensando e como era a perseguição aos cristãos antigamente, na época de Jesus, mais precisamente quando Jesus subiu ao céu após a ressurreição dos 3 dias. Os cristãos eram perseguidos, mas perseguidos fisicamente. Eles eram presos, eles eram mortos, jogados em arenas para os leões devorarem eles vivos. Eles eram mortos, gente. Os cristãos eram perseguidos fisicamente. Isso não acontece hoje em dia e eu vou chegar lá. A questão é que quanto mais eles eram perseguidos, quanto mais a vida deles eram ceifadas, mais eles cresciam e se multiplicavam e se espalhavam pelo mundo. Aí é que agora entramos no quesito espiritual. O que foi que Satanás fez? Se ele viu que não poderia nos destruir fisicamente, ele entrou no espiritual. Eu estava pensando isso esses dias. Você não é mais perseguido na rua por ser cristão. Você não é mais perseguido na escola ou no trabalho, porque a maioria das pessoas são cristãs, entre aspas. A maioria das pessoas acreditam em Deus, em Jesus e frequentam igrejas, volta e meia. A maioria das pessoas está imersa nessa fé. E qual é a sacada, a grande sacada? Satanás entrou nas igrejas. E eu não tô aqui falando de placa de igreja. Ah, igreja tal é ruim, igreja tal é boa. Não, gente, eu tô falando de todas as igrejas. Graças a Deus temos cristãos de verdade. Graças a Deus temos pessoas que seguem a Cristo, que acolhem os outros, que seguem o exemplo que foi deixado por Jesus. Mas, infelizmente, Satanás entrou nas igrejas e muita gente não enxerga isso, sabe? Nunca foi sobre ter um vestido no pé. Claro, devemos manter a ordem e a modéstia, mas ser cristão nunca foi sobre frequentar a igreja todos os dias, ter um vestido no pé e uma Bíblia embaixo do braço. Estamos esquecendo da essência. Satanás está nos corrompendo de dentro para fora. Às vezes eu vejo pregações, por exemplo, no YouTube ou de outras igrejas. Eu cheguei a frequentar algumas igrejas para decidir qual eu iria de fato congregar, até sentir uma no meu coração. E as pessoas só falam de prosperidade. Deus vai te dar uma casa, Deus vai mudar a sua vida. Aquela viagem que você sempre quis fazer, você vai fazer. Ótimo, é incrível você realizar suas metas. Mas a igreja é um lugar de recuperação espiritual, não financeira. É uma recuperação estrutural, não é sobre presentes que Deus vai te dar, sabe? Eu moro de aluguel, eu quero muito ter uma casa, mas não faz sentido eu ir à igreja só pra Deus me dar uma casa, é uma troca. Eu tô ali só pra fazer um favor e Deus me fazer outro. A vida espiritual nunca foi sobre isso e isso me deixa muito assustada, porque eu percebo que as pessoas não veem, sabe? É muito bizarro quando você vê uma coisa que a maioria não vê.
Jesus disse pra gente amar o nosso próximo, e muitas das vezes o nosso ego, o nosso eu fala mais alto. Nós sentimos que somos melhores que o irmão. Às vezes você visita uma igreja, ou você tem um visitante na sua igreja, que ele é tatuado e você olha e pensa, ali vai pro inferno, ali já tá condenado. Porque você julga a aparência do seu irmão quando Jesus disse pra você amá-lo, pra você acolhê-lo, pra você falar do amor de Cristo pra ele. Ah, mas você tá falando que Jesus é seu amor, Jesus também é justiça. Sim, Jesus é justiça. E, inclusive, queria trazer isso aqui pra vocês. Muitas das vezes nós nos achamos os justiceiros. Eu sempre fui uma pessoa muito de questionar, uma pessoa muito difícil, digamos assim, no passado. E eu tenho aprendido todos os dias um pouco mais com Jesus, um pouco mais do exemplo dele. Uma coisa que eu sempre me questionava, nossa Deus, por quê? Por que Caim recebeu a marca da proteção? Por que Caim matou Abel e ainda assim Deus colocou uma marca pra ninguém matar Caim? E eu ficava indignada com isso tudo. E eu queria aceitar que Deus estava certo, mas eu questionava mesmo assim. E recentemente eu tenho estudado a Bíblia, eu tenho estudado, eu tenho buscado entender as coisas segundo Deus e não segundo eu mesma. E Deus, segundo o que eu compreendo agora, deu aquela marca para Caim para que todos pudessem entender que a justiça seria dele e não dos outros. Imagina se outra pessoa decidisse matar Caim para fazer justiça a Abel, e aí outra pessoa mata que matou Caim para fazer justiça também. Você entende? Seria um banho de sangue e a justiça é de Deus. Muitas vezes a gente quer vingança, mas Deus quer justiça, é diferente. A gente quer fazer com as próprias mãos. Às vezes a gente vê tantas notícias, a gente fala, se fosse comigo fazia, acontecia. Não é assim. Somos cristãos, devemos seguir o exemplo de Jesus, vamos esquecer as coisas humanas, as doutrinas humanas, as regras humanas. Que se você tirar um pelo da sua sobrancelha, você vai pro inferno. Gente, pelo amor de Deus. Jesus Cristo falou de amor, Jesus Cristo não falou de quantidade de pelo que tem na tua sobrancelha. Vamos estar acordando, vamos estar lendo a Bíblia, vamos manter a decência, vamos ser cristãos mais do que esteticamente. Tem gente que acha que colocando uma saia no pé, uma blusa que vem até o punho e colocando uma Bíblia debaixo do braço tá salvo, mas chega na esquina, vê um mendigo morrendo de fome e não dá uma bolacha, sabe? Vê um cachorro ali na rua sendo espancado e aplaude, ou vê um animal na rua e chuta, sabe? Gente, sabe? É tão simples. Às vezes eu paro e penso, seguir Jesus é doloroso, é difícil muitas vezes, mas é simples. As escolhas são simples e a gente escolhe complicar tudo. Nunca foi sobre ser perfeito, somos humanos, é impossível que sejamos perfeitos. É impossível que a gente não peque, pecamos só de pensar algo. A questão são as escolhas que fazemos. A gente gosta de dificultar tudo. Olha, Satanás hoje, ele não vem e não te joga numa arena para um leão te comer, mas ele te mantém dentro da igreja longe de Deus. Não é mais uma perseguição física, é uma perseguição espiritual. Olha as suas atitudes. Quando você se questionar, quando você olhar para as coisas que você tem feito, as coisas que tem pensado, as coisas que tem dito, pense, o que Jesus acharia disso? Eu poderia fazer isso na frente de Jesus? Eu poderia falar isso na frente de Jesus? Eu vestiria essa mesma roupa se eu fosse receber Jesus como visita na minha casa hoje? Eu tenho me esforçado e tentado usar isso como métrica para ser uma cristã melhor, para ser uma pessoa melhor. Nunca foi sobre sermos perfeitos, sempre foi sobre tentarmos e darmos o nosso máximo para seguir o exemplo de Jesus. E eu não venho aqui te trazer isso como a verdade absoluta, porque não é. Todos erramos e todos sempre temos alguma coisa a aprender uns com os outros e principalmente com o Pai Celestial. A questão é que Satanás entrou nas igrejas e trouxe inúmeras leis, inúmeras regras e doutrinas que não são de Jesus, não são de Deus, são humanas, para afastar as pessoas de Deus. Quantas vezes eu quis voltar para a igreja e eu pensei, não, poxa, eu não vou voltar porque eu não posso usar uma calça no trabalho, eu não posso usar uma calça na escola, como é que eu vou de saia pro trabalho, como é que eu vou de saia pra escola, meu chefe não vai deixar, eu não vou voltar porque eu não posso cortar o meu cabelo, eu tô em transição capilar, eu não vou voltar porque a X igreja diz que cabelo cacheado e cabelo crespo é pecado. Você entende? Satanás entrou nos mínimos detalhes para nos fazer cair, para nos fazer estar dentro da igreja, mas não ser igreja, para dar a paz do Senhor, mas não ter a paz do Senhor em nós. As coisas estão tão
na nossa cara, mas a gente não vê. Somos influenciados o tempo inteiro com o que assistimos, com o que ouvimos, o que você tem ouvido, o que você tem colocado aqui. Você já parou pra reparar que quando você escuta uma música alegre, você fica muito alegre? Ai, a casa muda. Quando você escuta uma música triste, você fica baixo astral, você fica triste. O que você tem levado pra sua vida? Não é só sobre pessoa, não é só sobre roupa, não é só físico. Às vezes é uma música que tá te corrompendo. Às vezes é uma novela, às vezes é uma série. Eu não estou demonizando essas coisas, porque eu assisto, eu consumo, mas tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E as más companhias corrompem os bons costumes. Eu acredito que as más coisas também corrompam. Então vamos estar acordando. Não tô te dizendo pra você nunca escutar uma música do mundo. Inclusive, vigia nas músicas cristãs que você escuta. Tem muita música cristã, que de cristã não tem nada, gente, pelo amor de Deus. Vejam se tem Deus naquilo, vejam se vocês sentem o Pai Celestial. Tem canção que a gente se emociona, que toca a nossa alma, que a gente sente Deus do nosso lado. E tem canção que entra por um ouvido e entra pelo outro. Vamos estar acordando. Tem muita canção cristã que só coloca a pessoa pra baixo, que fala de luta, de tristeza, de dor. Revejam o que vocês têm escutado, o que tem colocado na casa de vocês. Olhem as crianças de vocês. Seu irmão, sua irmã, seu filho, sua neta, seu sobrinho, o que essas crianças estão consumindo, o que essas crianças estão assistindo. Satanás não vem mais com um tridente, um rabinho dizendo que vai nos destruir. Ele vem sorrindo. Ele vem, lembra do jejum de Jesus no deserto? Então, ele vem com uma bandeja quando a gente mais precisa. Ele vem sedutor com as coisas que mais queremos, que mais gostamos. Ele quer nos destruir com as coisas que a gente acha que tá nos fazendo bem. É assim que ele nos combate agora. É assim que ele avança contra nós. É espiritualmente. É com as pequenas coisas. É com as pequenas coisas. Inclusive, eu estava em um culto na quarta-feira, um culto sobre estudo bíblico na igreja que eu estou frequentando, que eu estou congregando, e o pastor estava falando de Apocalipse. Eu não me recordo agora a parte específica, o capítulo, o versículo, mas era sobre a exortação que Jesus estava dando, que o Senhor estava dando às igrejas em Apocalipse, falando que por umas pequenas coisas estavam se corrompendo, estavam se distanciando. Às vezes são umas pequenas coisas. Os cristãos estavam dando a vida por Jesus, a vida por Deus, a vida pelo Evangelho, mas umas pequenas coisas estavam desviando, estavam afastando, estavam tirando do caminho. Vamos estar atentos. Às vezes é uma amizade que a gente acha que, ai, besteira, fulano faz, pinta e borda, mas eu não faço, então tá tudo bem. Você tá sendo influenciado aos pouquinhos. A sua mente aceitar isso já foi uma influência, já foi um início, já foi um começo. Vamos estar acordando, vamos estar melhorando, vamos buscar imitar Jesus e não a pastores, a irmãos, porque eles pecam, eles caem como nós, eles são humanos. Vamos estudar a Bíblia. Aqui tem mais do que história, aqui tem orientação, aqui tem exemplo. Parem de olhar para as pessoas como se elas fossem perfeitas. Moisés cometeu um assassinato. Davi, além de assassinar, cometeu adultério. Vocês têm noção que os maiores exemplos de heróis da fé da Bíblia cometeram pecados terríveis, violaram mandamentos, adultério, assassinato, violam 2 mandamentos. Nunca foi sobre sermos perfeitos, mas vamos parar de olhar para um amigo, para o colega, para o irmão. Eles não são exemplo é Jesus Cristo. Eles são os nossos irmãos de fé. Vamos parar de idolatrar, de colocar as pessoas lá em cima. Ah, que eu fui no show de fulano, só desmaiei, só de ver... Gente, pelo amor de Deus, isso é idolatria. Idolatria não é só pegar uma imagem, se ajoelhar e implorar por aquela imagem. Idolatria é você colocar alguma coisa acima de Deus, é você tratar alguma coisa como um Deus. Imagina que eu sou fascinada nesse corretivo, por exemplo. Esse aqui é o meu corretivo. Ninguém toca nesse corretivo, porque é meu. Ninguém toca. Só eu posso usar. Esse corretivo é perfeito e tal. Gente, eu estaria idolatrando esse corretivo. É um material, é quebrável, é usável, é jogável fora. Assim como uma imagem, assim como qualquer outra coisa. E às vezes as pessoas se prendem ao material e esquecem que a idolatria também é humana. Pode ser uma pessoa que você idolatra. Ah, se fulano fizer tal coisa eu vou fazer porque vai dar certo. Ah, fulano disse pra eu fazer X coisa. Gente, eu já vi
Eu já vi pregações, não sei se está disponível ainda no YouTube, mas eu já vi pregações onde um pregador estava cuspindo na boca dos fiéis. Ele botava água na boca, sacudia e cuspia na boca dos fiéis, dizendo que os fiéis seriam curados, abençoados e tal. Gente, pelo amor de Deus, vamos estar acordando? Vamos estar lendo a Bíblia? Às vezes a gente vê as pessoas ensinando alguma coisa, pregando alguma coisa e entra no ouvido e a gente coloca na cabeça, o pregador tal diz que é assim, é assim. Vai ler a Bíblia. É importante a gente escutar pregações, é importante a gente receber mensagens proféticas, é importante, sim, mas é importante que você busque da fonte. Você tem que descer, você tem que ler a Bíblia. Ah, mas eu sou idosa, eu não sei ler. Chama sua filha. Pede para sua filha ler para você. Chama o seu filho, seu neto, seu sobrinho, um vizinho, um conhecido de sua confiança. Olha, você pode ler aqui para mim? Se você não consegue ler, se você não sabe ler, você de repente é mais idoso ou idosa. Mas não acredite 100% no que as pessoas dizem. Imagina se eu pego esse marca-texto amarelo e digo pra você, olha, esse marca-texto aqui é vermelho. Você precisa acreditar em mim, porque ele é vermelho, ele é assim, ele é assado, ele faz, ele acontece. E você acredita a vida toda que esse marca-texto é vermelho, porque eu disse que é, mas você nunca pesquisou pra saber se é realmente vermelho. É tipo isso, sabe? A venda espiritual que muitos de nós mantemos, infelizmente. Enfim, eu queria encerrar por aqui, reforçar o versículo 11. E levantaram Sião muitos falsos profetas e enganarão a muitos. 12. E devido ao aumento da iniquidade, o amor se esfriará de muitos. Vamos buscar seguir o exemplo de Jesus. Jesus nunca veio falar sobre tamanho de manga de blusa, comprimento de saia, quantos pelos temos nas sobrancelhas se tiramos o excesso, sabe? Não vamos ser presos à vaidade, não vamos idolatrar a nossa aparência e tornar a vaidade física ou a vaidade financeira um problema na nossa vida. Não é sobre isso, isso é errado. E não vamos entrar nesse critério porque não é disso que eu tô falando. Mas vamos entender que por você tirar um pelo na sua sobrancelha, por você se cuidar, você usar um desodorante, um perfume, você acha mesmo que Jesus Cristo te mandaria pro inferno por você tirar um pelo na sua sobrancelha, irmã? De verdade. Você acha que Jesus te mandaria pro inferno porque sua unha tá um pouco grande? Você acha mesmo que Jesus Cristo, que veio na terra, deu a vida dele por você, pelos seus pecados, por mim, por todos nós, te jogaria no inferno porque a sua unha tá desse tamanho aqui? Você acha de verdade que Jesus te jogaria no inferno porque você tem um brinco na orelha? E os adornos das épocas antigas? E você acha que Jesus me jogaria no inferno por ter um piercing no meu nariz? A Bíblia fala no Velho Testamento que Raquel tinha no nariz um piercing. Faça uma breve pausa para correção. Peço perdão, não foi Raquel, foi Rebeca. E isso está em Gênesis, capítulo 24, versículo 47. Então perguntei-lhe, de quem és filha? E ela me respondeu, filha de Betuel, filha de Naor e Milca. Então eu pus o pendente em seu nariz e pulseiras em seus braços. Fique à vontade para verificar, ler e inclusive recomendo para você que você busque e olhe a fonte com seus próprios olhos. Sim, gente, pelo amor de Deus, vamos acordar. Satanás entrou nas igrejas de maneira que a gente acha que para ser cristão tem que ser super restrito, que tem que ser... a gente acha que a transformação é estética, mas a transformação é interna, é nas ações. Quantos cristãos você conhece que doa para os pobres, que dá o dízimo para a igreja, que todo dia tá dentro da igreja, parece ser um homem de valor, usa terno, você não vê um homem com uma bermuda, com uma camiseta, é só roupa super composta, mas quando chega dentro de casa espanca a esposa, tem amante na rua. Nunca foi sobre estética, sempre foi sobre ações, sobre quem você é no secreto, quando só Deus te vê, quando pouquíssimas pessoas testemunham. Então, vamos acordar. Eu não tô falando que é pra você sair com um shortinho curto mostrando a polpa da bunda, não é isso. Vamos manter a decência, vamos manter a compostura, somos templos do Espírito Santo. Olha no espelho e pense, essa roupa que você tá usando, o Espírito Santo se incomodaria em estar com você exibindo essa roupa no seu corpo? Às vezes é uma coisa tão boba. Não vou entrar nesse critério agora, eu vou trazer vídeo sobre isso depois, porque eu estou sendo transformada também, estou buscando melhorar, estou buscando aprender com o Senhor, com a Bíblia, com as Sagradas Escrituras. Mas
É isso. Às vezes a gente se prende ao exterior e esquece do interior. A gente tá tão preocupado em mostrar pro nosso irmão que a gente é santo, que a gente usa a roupa certa, que a nossa unha não passa dessa filetinha do dedo, que a gente não usa brinco, que a gente é perfeito esteticamente. E a gente esquece de descer, a gente esquece de orar, de jejuar, de buscar ao Senhor. A gente esquece de ter exemplo em ações. Então, só para finalizar e não prolongar tanto, porque eu já precisei fazer algumas emendas aqui no vídeo, vamos buscar mais ao Senhor e buscar imitar o Senhor e esquecer o exemplo humano, as aparências humanas. Não é para você agradar ao seu irmão, não é para você competir com ele. O que tem muito dentro das igrejas é uma coisa que Satanás implantou, é a competição por santidade. Ah, eu sou mais santo que fulano. Fulano fez aquilo ali, ó. Por que julgar o cisco do olho do teu irmão se tu tem uma trave no teu olho? Pelo amor de Deus, o nosso papel nunca foi julgar o nosso irmão, sempre foi ajudá-lo. Mas vamos lembrar que Jesus também disse para não dar pérolas aos porcos. Nunca foi sobre também a gente ficar importunando uma outra pessoa que não quer aprender nada sobre Jesus. Muitas das vezes cristãos são mal vistos por isso, porque insistem que querem fazer a verdade bíblica descer goela abaixo para outras pessoas, e não é assim. Precisamos manter o respeito. Jesus disse para não dar pérolas aos porcos. Se as pessoas não querem te escutar, se as pessoas não querem saber de Jesus, a sua parte você fez e tá tudo bem. Depois eu vou entrar nesse quesito também, mas a questão é, existe dentro da igreja uma competição. Quem é mais santo? Quem tem uma saia maior? Quem canta mais bonito? Quem tem mais dom? Quem pula? Quem gira? Gente, eu não vou trazer um exemplo aqui pra vocês que eu vivenciei, porque eu não quero expor ninguém, mas eu já vi gente dentro da igreja que eu congregava, pulando, girando, pintando, bordando, falando em línguas estranhas, e quando chegou uns tempos depois saiu um escândalo tão grande de uma prática dessa pessoa, um pecado dessa pessoa, que escandalizou toda a cidade. E na igreja a pessoa pulava, cantava. Então muitas vezes, muitas coisas não são reais, muitas coisas não são Espírito Santo, muitas coisas é a carne, é a emoção da pessoa. Eu conheço uma outra pessoa que congregava comigo, que marchava, né? Pra quem não sabe, movimentos que teoricamente vêm de Deus, e falava em línguas e aparentemente tinha dons espirituais. E aí, tempos depois, essa pessoa está desviada e falou pra mim que não sabe se era Deus. Imagina você chegar ao ponto de você fazer gesto, falar coisas e você dizer, essa pessoa disse pra mim que não sabe se era Deus que fazia aquilo, não sabe se era Deus que estava operando ou se era sua carne. Então, vamos ficar atentos. Às vezes aquele irmão que você se vê nele, você quer tomá-lo como exemplo, não faça isso. Porque se ele cair, se Satanás conseguir fazer ele cair, isso vai abalar a sua fé, isso vai abalar suas escolhas, isso vai abalar a sua pessoa. Não faça isso. Não se compare, não coloque métricas em cima de ninguém. Nunca se compare com o seu irmão, com o seu pai, comigo. Eu não quero ser exemplo pra ninguém. Eu quero que Jesus seja o exemplo de todas nós. Por isso eu tô trazendo isso aqui pra vocês e deixo claro, isso é uma transformação que eu estou tendo juntamente com vocês, juntamente com várias outras pessoas. Jesus está me transformando e eu quero trazer isso pra vocês, ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir, porque eu sei o quanto nós meninas às vezes sentimos vontade de nos aproximarmos de Deus, mas temos medo do julgamento dentro das igrejas, temos medo da comparação. A saia de fulano é maior. Nunca é sobre tamanho de saia exatamente, mas é sobre uma competição interna que nós que já congregamos, que estivemos dentro de templo, sabemos. Eu me desviei da última vez por fraqueza espiritual, mas a causa que me trouxe a isso foi uma irmã de um grupo de senhoras que estava há anos dentro da igreja. Olhou pra mim e disse que eu iria pro inferno. O culto acabou, saiu todo mundo pra fora, a igreja assim, e aí do lado de fora eu estava esperando o carro para ir para casa junto com alguns colegas meus da igreja, e aí ela olhou para mim e falou, você vai pro inferno, com a maior boca. Gente, todo mundo escutou, não levantou um irmão ou uma irmã para me defender. Isso me machucou tremendamente. Eu me afastei da igreja, me afastei do Senhor, eu fiquei com raiva do Senhor, e isso nunca foi sobre o Senhor, foi sobre ela, mas eu passei longos anos longe do Senhor por isso, e eu me arrependo. Já chorei tanto, eu me arrependo amargamente. Eu me rebelei contra o Senhor e eu me arrependo disso. Agora eu voltei para os caminhos dele e eis-me aqui para o que ele quiser. Mas a questão é, eu me afastei.
A minha vida espiritual foi balançada por uma pessoa que me humilhou diante de todos os meus irmãos em Cristo e nenhum deles me defendeu. Ela olhou pra mim e disse: você vai pro inferno. E o motivo? Porque a meu vestido não cobria o meu joelho. Ele estava em cima do joelho. Tipo, tava no meio do joelho mais ou menos, mas não cobria o joelho inteiro. Jesus é testemunha. Ela disse que eu iria pro inferno. Disse que era pra eu levar numa costureira e colocar um pano por baixo do meu vestido pra cobrir o meu joelho. Que eu iria pro inferno por causa que o meu vestido não cobriu o meu joelho. É sobre isso que eu estou falando com vocês. Nós, meninas, sabemos o quanto é doloroso querer estar em Cristo, mas ter que lidar com esse tipo de coisa. Ter que lidar com esse tipo de acusação, com esse tipo de cristão que acha que servir a Deus é usar um pano até os pés, mas não controlar a própria língua. No livro de Tiago fala que a língua é o mal do corpo. Gente, pelo amor de Deus, vamos acordar. Não deixe de seguir a Cristo por causa do que outra pessoa te disse. Isso é sobre ela, não é sobre Jesus. Não foi Jesus que te disse isso. Não deixa de buscar a Deus por isso, tá bom? Por favor, por favor. Continua lendo a Bíblia, continua buscando ao Senhor, continua vendo pregações, buscando. E se por acaso você vê que tem algo estranho, você vê que tem algo que não condiz com o que Jesus ensinou, se afasta. Pode ser um parente, pode ser um pregador famoso, pode ser uma igreja, troca de igreja. Só não troca de fé, mantenha o Senhor na sua vida. Mantém Jesus na tua vida. Às vezes o ser humano tá corrompido. Ele só olha pra si mesmo. Às vezes é uma pessoa que já foi muito usada pelo Espírito Santo, que levou a palavra para outras vidas, que levou Jesus para muitas pessoas, mas depois se corrompeu, deixou o ego tomar conta. Então vamos acordar, por favor. Jesus é mais importante do que isso. Olha a palavra dele, olha o ensinamento dele. Seu cabelo crespo não é pecado. O seu cabelo liso não é pecado. Jesus não quer o teu cabelo, Jesus quer a tua alma. Ele quer as tuas ações, Ele quer o teu coração, teu pensamento, tuas intenções. Jesus não olha o tamanho da tua unha, Ele olha o tamanho da tua bondade para com o próximo. É sobre isso. Às vezes a pessoa dá o dízimo inteiro, dá o salário inteiro de dízimo para a igreja, mas uma pessoa passando fome na rua e não dá, olha com desgosto, olha com um ar de superioridade, como se a pessoa que tá ali morando na rua mora ali porque quisesse. Sabe? É sobre isso. Não é porque você cumpre as regras, as doutrinas que você tá salvo. Eu espero de verdade que isso tenha te ajudado de alguma maneira, que isso tenha te alcançado. E que você deixe Jesus voltar para sua vida. Ele é a melhor coisa que você pode ter. Você pode esperar traição, dor, infidelidade e qualquer quebra de confiança de qualquer pessoa no mundo. Seja parente, tenha seu sangue, seja alguém que você já ajudou muito, mas dele não. Jesus sempre tá aqui. Mesmo a gente errando, mesmo a gente pecando, mesmo a gente não tendo um fio de dignidade, de merecimento, Ele sempre tá aqui. E isso aqui não tô falando pra você se sentir inferior, pra você se sentir que como se você não valesse nada, não. Você vale muito pra Jesus. É por isso que Ele morreu por você. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas falando, fazendo textos, fazendo pregações como se nós não valêssemos nada, como se nós fôssemos pessoas horríveis. Tem muitos louvores que nos colocam no chão, como se a gente não valesse nada, mas a gente vale muito pra Jesus. Valemos pra Jesus sim, muito. A questão é que não merecemos, não por nós mesmos. Merecemos a salvação pelo que Jesus fez. Ele comprou a nossa salvação com o próprio sangue dele. Essa é a questão. Nós valemos muito, mas pelo sacrifício que foi feito por Jesus. Nunca merecemos a salvação, mas Ele nos deu isso. Enfim, é isso. Eu espero de verdade que isso tenha te ajudado de alguma maneira. Não planejava que isso fosse tão longo assim. Era pra eu falar uma coisa tão, sabe? Mas não é como a gente quer. É como o Senhor quer. E eu espero de verdade que minha carne não tenha passado em nenhum momento à frente da fala. Espero que isso tenha vindo da minha alma, vindo do meu espírito, que isso te ajude de alguma maneira. Se você já se sentiu assim em alguma congregação, em alguma igreja, coloca aqui embaixo o seu relato. Eu espero de verdade que você nunca deixe que as pessoas esfriem a sua fé e te afastem do Senhor. É isso. A paz do Senhor esteja com você, minha irmã. Ou meu irmão, não sei se você é homem, mas é isso. Beijinhos, beijinhos e bye, como eu costumo falar no canal.